Dormiram bem? Poxa, obrigado por responder. Me senti acolhido por vocês. Ontem um vem e mostra o que eu não queria ver. E vocês eu estou me sentindo bem nessa igreja. Gostoso, obrigado, viu? Dormiram bem? Sim! Eu também, cara. Graças a Deus. A gente está com um acampamento, um retiro chamado a confirmação dos votos na cruz. E agora pela manhã eu quero olhar bem para esse negócio. Como é que a gente confirma esses votos na cruz? O que é esse papo da cruz? Qual é o significado da cruz para nós? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 4 do livro de Malaquias, o último livro, o último capítulo, na verdade o último parágrafo do Velho Testamento. E a gente vai ver o Velho Testamento apontando para o Novo, apontando para a cruz, apontando para as famílias, e a gente pensar um pouquinho a respeito disso. O texto diz assim: lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra em maldição. Uma outra versão que diz: ele fará com que os corações dos pais se convertam para os dos seus filhos e os corações dos filhos se convertam para os dos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ponto final. 400 anos de silêncio. Não se falou mais nada. Deus não disse mais uma palavra. A próxima palavra dita é Jesus Cristo se encarnando, Deus se tornando homem, e aí a gente pega os evangelhos. Aqui encerra o Velho Testamento. Vamos pensar um pouco nesse texto, nesse livro. Quem é que escreve esse livro? O livro começa no capítulo 1, verso 1, dizendo uma advertência. A palavra do Senhor está sendo dita. Uma advertência, ele começa. É uma advertência. A palavra do Senhor. Então é um livro que está trazendo uma advertência. Mas quem está trazendo essa advertência? Deus. Por intermédio de quem? De Malaquias. Quem era Malaquias? A gente não sabe. Não se tem ideia de quem era Malaquias, a não ser o seu nome. Malaquias em hebraico significa o meu mensageiro. Então nós temos aí um sujeito chamado Malaquias, que significa o meu mensageiro, e como o verso 1 do capítulo 1 diz, trazendo uma dura advertência ao povo de Israel. O que é que nós sabemos desse Malaquias? Nada. Nós sabemos quem era o seu pai, não sabemos quem era a sua mãe, nós não sabemos aonde ele nasceu, não sabemos aonde ele viveu, se ele vinha de uma família rica, de uma família pobre, se ele torcia para o meu Palmeiras ou para a porcaria do Corinthians dos outros. Nós não sabemos nada a respeito desse Malaquias, nada, a não ser o seu nome, que significava o meu mensageiro. Interessante isso, porque me dá a impressão de que Malaquias estava com uma outra preocupação. Ele não estava preocupado em trazer suas credenciais, dizendo: olha, eu sou Malaquias, filho de fulano de tal, filho de Beltrana de tal, eu me formei na faculdade tal, eu estagiei na empresa tal, eu hoje, como se trouxesse um currículo todo, e aquele currículo lhe desse autoridade de dizer quem eu sou. Ele não estava preocupado com isso. Malaquias não tinha nenhuma intenção de apresentar quem ele era. Por quê? Porque quando a gente começa a ler o texto de Malaquias, a gente entende que ele estava muito mais preocupado com a mensagem do que com o mensageiro. Ele estava muito mais preocupado com o conteúdo daquilo que ele tinha que trazer do que quem ele era. Ele não queria ser famoso, mas ele queria que a mensagem daquele que o enviou para pregar fosse muito bem ouvida. Então parece que ele está com pressa, parece que ele está focado, centrado naquela história de dizer: eu estou trazendo uma advertência para vocês, prestem atenção, prestem atenção. Quando é que Malaquias escreve? Também não sabemos. Ele também não pontuou na história quando é que ele escreve esse texto. Mas o que nós sabemos é que
ela é locada na história de uma forma unânime em algum momento após o exílio babilônico, por volta de 430 anos antes de Cristo. Isso porque ele trata do mesmo problema que Neemias trata. São sacerdotes irresponsáveis, o casamento em julgo desigual e o não pagamento de dízimos e ofertas. O período do Malaquias, o povo de Israel, ele vivia num período de calmaria, numa aparente situação onde tudo ia muito bem. Eles já tinham sido destruídos, divididos em duas tribos, as 12 tribos divididas em duas partes, uma parte já tinha sido totalmente destruída. Depois essa outra parte que restante foi totalmente dominada por Nabucodonosor, e Nabucodonosor não veio com um carinho de mãe dizendo: vem cá, eu vou lhe acolher porque vocês estão andando num caminho errado e mamãe vai ensinar para vocês o que é certo e vou colocar vocês no lugar. Não, Nabucodonosor veio como uma máquina destruidora e acabou com a nação. Depois de algum tempo, de 70 anos, eles começam a voltar para Israel. E voltando para Israel com Esdras e Neemias, e provavelmente Malaquias está escrevendo logo depois desse texto, eles começam a reconstruir a nação. Reconstroem os muros, significa que a nação está relativamente protegida. E reconstroem os templos, significa que a nação tem agora uma identidade. Nós somos deste Deus. Então a nação olha para si mesma e diz: nós estamos vivendo um período de calmaria. Não há mais perigo porque os muros estão construídos. E agora nós temos a nossa identidade porque nós temos o nosso culto aqui restaurado. Aquilo que nós éramos, uma nação de um Deus criador, agora nós estamos vivendo tudo isso. Então, só que eles estavam vivendo uma crise sem precedentes, sem perceber. Porque eles estavam questionando algumas coisas em relação a Deus, e o livro de Malaquias é quando Deus senta no banco de réus e é acusado pela nação, e ao mesmo tempo ele traz sua defesa e traz um ponto, contraponto na sua defesa, acusações contra o povo de Israel. O povo vivia numa decadência espiritual evidenciada no texto inteiro. Por exemplo, capítulo 1, verso 2, eles questionavam o amor de Deus. No capítulo 1, versos 14, e depois no capítulo 2, versos 2, eles questionavam a honra e a grandeza de Deus. No capítulo 2, verso 17, eles questionavam a justiça de Deus. Depois no capítulo 3, verso 13 e 15, eles questionavam o caráter de Deus. As ofertas eles não ofereciam mais das primícias, mas elas eram compostas de animais com defeitos, com manchas, animais que não estavam mais dentro da normatização que existia, para que o animal que fosse oferecido no sacrifício tivesse essas marcas. Eles não estavam nem mais aí, eles já não tinham mais o cuidado de, apesar dos muros construídos e o templo reconstruído, eles já não tinham mais cuidado de que o que eles faziam lá dentro era algo certo, coerente, de acordo com a lei. Então Deus chega trazendo um mensageiro chamado o meu mensageiro Malaquias, com duras palavras, com duras diretivas para este povo, dizendo: escuta, vocês estão numa crise sem precedentes, porque antes vocês estavam escravos no Egito, depois exilados na Babilônia, e vocês viam a situação horrível que vocês se encontravam. Vocês levantaram um clamor, por exemplo, quando vocês estavam no Egito, e diz Deus que Ele ouviu o clamor, Ele viu a aflição, então Ele desceu para o meio de vocês. Só que hoje vocês vivem uma calmaria na terra de vocês, com os muros reconstruídos e o templo também, em geral, exercendo e fazendo tudo o que se faz dentro do templo. Só que o coração de vocês não está mais ligado ao meu coração. Vocês estão fazendo tudo errado. É uma crise sem precedentes. Vocês vivem uma apatia espiritual e nem perceberam isso. Portanto, o texto começa com uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel. Por que é que Malaquias escreve? Ele escreve porque o Senhor trouxe uma advertência. Ele trouxe algo difícil para aquele povo. Ele traz uma mensagem, um fardo, um peso.
Não é uma mensagem de conforto, mas é uma mensagem de confronto. A palavra advertência significa mais do que um bate-papo, mais do que sentarmos para tomar um café. É uma dura acusação, é um dedo nos olhos, é uma apontar do que está tudo errado, é algo pesado, duro, forte. Interessante que Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o espírito pós-moderno, com seu pragmatismo, corre atrás de mensagens suaves, de autoestima, que fazem cócegas na vaidade humana. O ouvinte contemporâneo não quer pensar, mas sentir. Ele não busca conhecimento, mas entretenimento. O seu culto não é racional, mas é sensório. E continua dizendo: a pregação contemporânea prega fé sem arrependimento e salvação sem conversão. Deixamos de tratar o pecado como algo que agride a essência de Deus, como algo a ser extirpado das nossas vidas, como se fosse possível viver com Deus e o pecado ao mesmo tempo. Na verdade, nem mesmo a palavra pecado a gente gosta de usar mais, a gente usa como falha de caráter. A gente olha o pecado dizendo, isso não é uma questão de olhar para o sujeito e tratar esse sujeito diante de Deus. Talvez ele tenha uns distúrbio mental qualquer, uma disfunção hormonal, e ele faz o que faz, ele precisa ser tratado, medicado, terapeutizado, seja lá o que for, mas a gente olha para o sujeito e diz, ele não está mais em pecado. Talvez porque a gente se tornou uma igreja que gostaria de agregar mais pessoas e ter um número grande dentro da igreja e tratar de coisas que vão afastar, agredir, maltratar, como dizer, escuta, você está em pecado, não é mais algo que nos torna atraente. Ao mesmo tempo, nós vivemos uma geração no meio de um povo que não quer tratar os seus próprios erros e as suas próprias falhas. Eu lembro de que uma vez eu aprendi que quando a gente era pequeno, e mais ou menos todos estamos na mesma geração, somos contemporâneos, existia o metiolate. Ele era laranja, fedia pra caramba e ardia pra caramba. Eu lembro que quando a gente ia passar metiolate, a gente tinha que passar já assoprando. Lembra disso? Porque ele ardia. Era aquele palitinho com um negocinho quadrado, com uma telinha assim, você ia falar, sopra mãe, sopra mãe, sopra mãe. Hoje em dia, ele é incolor, inodoro e não dói. Nós criamos uma geração que não pode sofrer, nossos filhos não podem dizer não. O bullying hoje se tornou algo que a gente luta contra, e eu não sou a favor da humilhação pública, essas coisas, mas por outro lado, eu quando era pequeno, eu era bem pulso, pra caramba. Eu usava aquele extra-oral, casquete, o freio de burro que eles chamavam. Eu sou canhoto e ser canhoto era errado, então eles colocavam a caneta na mão direita e passavam durex. Eu tinha o cabelo crespo e o pessoal dizia que era cabelo ruim. Hoje eu fico tentando ajeitar o cabelo, mas ele ajeita nos primeiros 15 minutos enquanto está um pouco molhado, depois bagunça tudo de novo. E eu usava bota ortopédica. Ou seja, eu era uma aberração. Aí eu chego aqui hoje, Vadim me dá um microfone como esse. Ele deve ter me conhecido na infância. Cara, eu entrava na escola, era Coelhinho da Páscoa, Mônica, e aí saía na pancadaria com todo mundo. Eu lembro de ir rolando no chão com os amigos. Você vai perguntar, isso gerou algum trauma? Não, eu cresci. Porque a vida é assim mesmo, a gente tem que aprender a encarar as dificuldades da vida e hoje a gente está criando uma geração que você não pode confrontar. O professor não pode falar nada contra o aluno, porque se for um pouco mais ríspido, ele vai ser repreendido, correndo o risco de ser processado e mandado embora. Então é uma geração que não aprende a sofrer. Consequentemente, é uma geração que está gastando fortunas com terapia.
fortunas. Gasta meia hora, 40 minutos de atendimento, pagando 400, 600 reais por atendimento. Aí você olha e você fala, gente, você pega uma pessoa dessa como pastor e ela senta na minha frente e apresenta um monte de erro, você está em pecado. O que você está fazendo está ferindo, olha os princípios bíblicos que você tem ferido, este e este. Sabe qual é o resultado de tudo isso? A pessoa some da igreja, depois te escreve um WhatsApp, depois de um tempão gigante, dizendo, olha, no dia que eu fui aí, eu precisava que o pastor passasse bálsamo nas minhas feridas, e você passou vinagre. Eu falei assim, então, querida, mas eu não sei se você já entendeu, que a figura do pastor, ele primeiro limpa a ferida, e é com vinagre, para depois passar bálsamo. Se passar bálsamo em cima da sujeira, não vai dar certo. Tem que aprender a sofrer um pouco. E Malaquias vem dizendo, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. Sem precedentes. Nós estamos achando que está tudo muito bom, que nós somos o rei da cocada doce, mas há algo podre por baixo, está emergindo dentro da gente. Malaquias trata, acaba de falar nesse parágrafo o que tinha que falar. Isso era por volta de 430 a.C. Encerram-se as profecias, silêncio absoluto por 400 anos. A próxima palavra é a chegada de Jesus Cristo, os Evangelhos. 400 anos de silêncio. A última coisa ouvida: eu virei e castigarei a terra com maldição, se o coração dos filhos não se converter ao coração dos pais, e o coração dos pais não se converter aos corações dos filhos, porque não ouviram a mensagem de Elias. Ponto final. 400 anos de silêncio. Que coisa. Que texto. Que texto. Mas apesar de ser este o contexto no livro de Malaquias, de ser a última palavra do Velho Testamento, não tem como olhar para esse texto na expectativa e na esperança de que não haja uma ligação, uma ponte deste último parágrafo com o primeiro parágrafo do Novo Testamento. Tem que existir uma ligação. Deus deve ter preparado o povo quando pôs esse ponto final, dizendo, olhem para lá, olhem para lá, olhem para a cruz, olhem para a cruz. Este parágrafo final faz esta ligação. Presta atenção no que o texto diz. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e da ordenança que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. No verso 4, ele diz, lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que eu lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. No verso 4, nós vemos o autor, Malaquias, este mensageiro, dizendo, olhem para trás, olhem para trás, olhem lá para o monte Horebe, olhem para o que aconteceu. Olhar para trás é crucial, olhar para trás é fundamental, olhar para trás é essencial. Não tem como você caminhar para frente se você não entender qual é o propósito, qual é o projeto, qual é a direção que Deus te deu. Você não tem como ir para frente se você não entender o que Deus quer que você faça, que você saia daqui e vá até aquele lugar. Nós viemos para cá e a gente vem com GPS. Você coloca no GPS que ele pergunta para onde nós vamos, mas ele calcula a partir de onde nós estamos. E daqui até lá demora tantas horas. Mas se o lugar de partida, onde tudo começou, e aí ele veio com algumas perguntas: você quer ir por uma rota com pedágio ou sem pedágio? Algo mais rápido ou algo mais lento? E ele vai olhando para frente, olhando onde tem congestionamento e te jogando para laterais, para outros caminhos, para rotas alternativas, de acordo com o que você estabeleceu, da origem para você chegar no seu destino final. Ou seja, o lugar de partida é essencial. É o lugar onde nós recebemos e ofertamos todas as informações que daqui a gente precisa sair e chegar lá.
Como podemos entender o caminho das bênçãos futuras de Deus para a nossa vida, se Ele não nos ensinou o caminho de até chegar lá? Como é que podemos entender o que Deus tem para nós, se a gente ainda não entendeu o que Ele quer de nós? E constantemente temos que olhar para o passado, para nos lembrarmos das palavras seguras, certas e infalíveis de direção e esperança que Deus nos deu. Mas a ponte, ela liga o velho com o novo. Quando Deus diz no verso 5, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Olhem para trás, foi lá no Monte Horebe, onde eu estabeleci os 10 mandamentos, o jeitão que vocês deveriam ser, a terra que mana leite e mel que eu levaria para vocês, a nação que é de minha propriedade, a nação a qual eu pertenço e ela pertence a mim. Nós somos isso. Olhem para trás, mas também olhem para frente. Olhem lá para frente, o grande e temível dia do Senhor. Olhem para lá, vai ser um dia grande, enorme, gigante, mas também vai ser um dia temível, porque aqueles que não se converteram a Cristo, esses se perderão. Por quê? Porque o Evangelho é bênção, mas também é maldição. O Evangelho é bênção para aqueles que aceitam o Evangelho, mas é uma maldição para quem não aceita o Evangelho. Então ele diz, olha, vai ser um dia grande, mas também temível. Ele liga as palavras ditas no Monte Horebe, no Sinai, com o futuro dia do Senhor, que trará na história o clímax da salvação de Deus, aonde Ele restaurará tudo o que Ele sempre quis restaurar, que havia sido perdido pelo pecado e subjugado pelo diabo. O grande e temível dia. Em outras palavras, o Velho Testamento fecha, mas Deus torna conhecido o que Ele está propondo. Ele está dizendo, olhem para trás, tudo o que a lei propôs, tudo o que vocês viveram debaixo da lei, daquilo que vocês receberam no Monte Horebe, mas também olhem para frente, o grande e temível dia do Senhor, um dia que Jesus Cristo vai voltar, e aí tudo isso será restaurado. Este sofrimento, essas lutas que nós enfrentamos, não existirão mais. Olhem para trás, para as coisas que Deus falhou, e olhem para frente, para a vitória final. Mas há algo a mais nesse texto, que parece que está fora do contexto. Ele diz, Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Olhem para trás, olhem para frente, porque nós estamos olhando para a família. O texto começa dizendo, Ele fará. Ele fará quem? Quem é que fará isso? A pregação de Elias. Elias foi um profeta no Velho Testamento que peitou o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. E o interessante, quando você vai ler a história em 2 Reis, a partir do capítulo 17, é que no primeiro encontro de Acabe com Elias, Elias sabia que existia um texto no Velho Testamento que dizia, se nós estivéssemos buscando outros deuses, criando-os para nós outros ídolos, Deus suspenderia a chuva. E Acabe estava trazendo os baalinhos para dentro da nação de Israel. Então Elias chega para ele e diz, tão certo como o Senhor vive, em cuja face eu me encontro agora, diante de quem eu me encontro agora, não vai chover de novo, até que eu diga que chova. E por 3 anos e meio não chove. O segundo encontro, agora, a gente está vivendo um período de estiagem, a gente não está não sei quantos dias sem chuva. Lá na minha região tem tido muita queimada. Sábado passado, eu e a Dani fomos na casa de um amigo que era num condomínio, e a queimada estava pegando no condomínio, mas estava uma fumaça. Nós entramos na casa, a casa toda fechada. Quando nós chegamos em casa, nós cheirávamos fumaça, estávamos defumados. Parecia que o Grêmio tinha passado por cima da gente. Estava um negócio triste assim, triste.
E eu sei que é triste, gente, porque eu sofri muito na terça-feira. Quarta, né? Ou terça, sei lá. Marcou tanto que eu nem lembro a data, assim, tão doído que tá. Nós estamos vivendo um período difícil de luta, difícil de dificuldades, uma estiagem, uma falta de chuva. Eu tenho olhado no calendário, na previsão do tempo, quando vai chover, a gente plantou algumas plantinhas novas lá na igreja, e fala, cara, está precisando de chuva, você não é capaz de não pegar esse negócio. 3 anos e meio sem uma gota de chuva. Imagina o que aquele povo não viveu. Quando Elias vem pela segunda vez na frente do rei Acabe chega para ele e diz assim: é você mesmo, Elias? Você, o perturbador de Israel? E aí Elias chega para ele e diz o seguinte: eu não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baalins. Vocês não olharam para trás, porque o Senhor tinha dito, porque o Senhor tinha falado, para as ordenanças, para os mandamentos, para os decretos. O resultado de tudo isso é que quando a gente não olha para isso, a gente cria para nós outros ídolos. E vocês criaram outros ídolos para dentro da nossa nação, por intermédio da sua família. Quem tem perturbado Israel é você. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Era a mensagem de Elias. Esquecer o que Deus diz nos faz, sem dúvida nenhuma, construir ídolos. Esquecer o que Deus diz bagunça a família. Esquecer o que Deus diz faz com que outros ídolos sejam criados dentro da minha casa. Ídolo nunca agrega, pelo contrário, ídolo destrói. Hoje nós não temos ídolos como colocar um São Jorge dentro de casa, acender velas e essas coisas, mas nós temos criado os ídolos como o dinheiro, porque ídolo é aquilo que nós dependemos, um Deus é aquilo da qual eu tenho necessidade. Teve uma vez que eu atendi uma senhora e eu perguntei para ela: escuta, se você pudesse colocar o dedo num lugar dentro da tua vida, que este dedo aponta o que se tivesse que consertar e fosse consertado, toda a sua vida seria restaurada. Ela de joelhos na minha sala, gritando, ao ponto dos outros pastores ver o que estava acontecendo. Ela gritava: dinheiro, dinheiro, se eu tiver dinheiro a minha vida se resolve. Qual era o Deus da vida dela? Do que é que ela dependia para a sua existência, para a sua felicidade, para a sua serenidade, para que o seu interior estivesse equilibrado? Era o dinheiro. Ela criou ídolos, e nós temos criado os ídolos dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, trazido esses ídolos dentro da família, que se ele for tirado, este ídolo sendo tirado da minha família, desestabiliza o meu interior e a família como um todo. Portanto, o que Malaquias está trabalhando é dizendo: vocês não olharam para trás, não olharam para frente. E a consequência de tudo isso é que no interior de vocês, no interior da casa de vocês, Deus já não é mais o mesmo Deus. O resultado de tudo isso é que a gente não tem famílias convertidas uns aos outros. Em resumo, podemos ver 3 movimentos de Deus nesse último parágrafo. Considere montar-se para a palavra dita por Deus no passado. Considere olhar para a vitória final que Deus está preparando. E considere o efeito da palavra de Deus sobre o relacionamento entre os pais e os filhos, entre o marido e a mulher, entre o filho e o pai, a esposa e o marido. Considerem olhar para tudo isso. Vamos trazer um pouco mais do texto para nós. Primeiro, deixe a memória aquecida. O texto diz: lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Lembrem-se da sua situação, daquilo que eu lhe dei em Horebe.
Lembrem-se do conteúdo da lei, dos decretos e das ordenanças. Lembrem-se do que eu fiz por vocês. Lembrem-se como com asas como de águias eu tirei vocês depressa daquela escravidão da terra do Egito e trouxe vocês para a terra que eu te prometi para vocês. Lembrem-se como vocês estavam escravos e vocês foram libertos, as maravilhas todas que aconteceram. Lembrem-se de tudo o que foi dito e de tudo o que foi feito. Lembrem-se de quem eu sou, por aquilo que sou, por aquilo que disse e por aquilo que fiz. Diz o texto de Juízes 2, verso 10, que assim que Josué e a sua geração morreu, se levantou uma geração que não conhecia Deus e nem os seus feitos. Que coisa triste, que história triste, que dificuldade, que situação complicada. Uma geração que não conhecia Deus e nem o que Ele havia feito, e Ele está dizendo, lembra do que Deus fez, traga à memória o que Deus fez por vocês. Lembra que no Monte Horebe foi dado os 10 mandamentos, mas lembra que no Monte Horebe foi celebrado a vitória sobre o povo do Egito, a escravidão de vocês já não existe mais, e foi de forma milagrosa que vocês saíram de lá. Olhem para trás, vendo o que Deus disse para vocês, os decretos, as ordenanças. Olhem para trás, vendo o que Deus fez por vocês, mas também olhem para trás, recordando quem Deus é. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Deixe a sua memória aquecida das coisas de Deus, da teoria e da prática. Lembre-se o tempo todo. Sabe o que significa? Significa que a gente vai ter que trazer isso no coração da gente. Josué 1. Acabou de morrer esse Moisés. Josué 1. Deus chega para Josué, que estava liderando o povo, após esse grande líder Moisés ter morrido, diz: Josué, meu servo Moisés morreu. Agora pega esse povo, atravessa o rio e vai lá para a terra que eu te prometi. Que eu prometi aos teus antepassados, terra que emana leite e mel. Josué devia estar morto de medo. Devia estar, mas assim, em pavor, porque 3 vezes Deus disse para ele: não tenha medo, seja forte e corajoso, não tenha medo. Também, Moisés tinha morrido, o povo tinha sido rebelde, e esse povo tinha morrido. O próprio Moisés foi um sujeito exemplar, porque não trouxe a santidade para dentro do povo, e porque bateu na pedra em vez de ter dito, não entrou na terra prometida. Então eles falam: cara, é um peso grandioso para mim. É como se eu olhasse para o Dudu, que trouxe o campeonato mundial para o nosso Palmeiras, e agora eu tenho que substituir ele. Estou morto de medo. Não dá para responder à altura. Só tem corintiano rindo. Gente, palmeirense, a gente pode rir também. Ele morreu, e Deus disse: não tenha medo. E aí Deus traz a fórmula: não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido em tudo que fizeres. Não cesse de falar desse livro da lei. Não cessa, não para, não canse. Medita nele de dia e de noite. De dia e de noite. Deuteronômio ainda diz para os pais: tu inculcarás isso na cabeça do teu filho. Você vai abrir a cabeça dele e vai colocar lá dentro. Inculcar, colocar dentro da cuca. Sabe como você vai fazer isso? Andando pelo caminho, quando você se levantar, quando você se sentar para comer, à noite antes de deitar, você vai falar para ele o tempo todo. Lembrar a ordenança, os princípios, os valores, o dia e de noite. Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não faz, não anda, não para, não se assenta. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. De dia e de noite, o tempo todo trazendo a memória, mantendo a memória viva.
as ordenanças do Senhor, os decretos do Senhor, o padrão de conduta do Senhor, como é que o Senhor quer que a gente viva, tem que trazer o tempo todo, mas também precisamos trazer à memória tudo o que nos dá esperança, o que o Senhor é, o que Ele decretou, mas o que Ele fez. O que é que Ele fez por nós? O que é que Ele fez por nós? Eu cresci e fui formado numa igreja chamada Igreja Batista do Morumbi, e lá tinha um pastor chamado Ari Veloso, que talvez, se alguns de vocês o conheceram, um sujeito muito bacana, um homem de Deus. E ele me ensinou muita coisa, e eu lembro de uma vez que a gente estava com uma dificuldade financeira na igreja, e a gente sentou com ele e disse: Ari, a coisa está complicada esse mês. A gente vai precisar fazer alguma coisa, senão vai faltar dinheiro aqui para a gente bancar o orçamento do mês. E ele virou e falou assim: posso sugerir uma coisa? Deixa eu orar, pensar um pouco, depois eu volto para conversar com vocês. Ele saiu, foi fazer, não lembro quanto tempo depois ele voltou com uma agenda dele e disse: olha, o nosso salão ele tem um vão livre muito grande e a estrutura metálica para cobrir esse telhado era muito cara. E eu lembro que a gente precisava fazer isso num determinado período, e aqui, em 1990, no dia tal, a gente não tinha dinheiro para fazer essa estrutura metálica. E de repente apareceu um sujeito do nada aqui dentro com um cheque dizendo: Deus me tocou de trazer isso aqui para vocês. Então nós tivemos o dinheiro para fazer a estrutura metálica. E aí ele pegou, em 1900 não sei o que, uma outra situação, e Deus fez isso. E ele tinha um caderno das memórias das ações de Deus na vida dele e na vida da igreja. É importante isso, porque na crise a gente precisa recordar as ordenanças, mas a gente também precisa recordar o que Deus fez. Eu tenho um aplicativo chamado Day One, e no Day One ele vem, eu escrevo o meu devocional, aquilo que eu estou lendo, e depois eu coloco minhas orações. Semana passada e essa semana eu estava sendo acusado de não acompanhar um casal, e era uma mentira desgraçada, porque eu acompanhava esse casal e acompanhei esse casal o tempo todo, uma história bastante confusa, e eles estavam me acusando, um grupo me acusando, porque o casal estava dizendo. E no Day One, o texto que eu escrevi no dia tem a capacidade de olhar o que eu escrevi nos mesmos dias, nos dias anteriores. Em 2012, estava escrito uma oração, onde eu colocava esse casal diante de Deus, pedindo por uma determinada situação, inclusive da qual eu era acusado agora. Eu disse: obrigado, Senhor, obrigado, veio à tona que eu fiz porque o Senhor estava me movimentando, e o que eu fiz foi pelo que o Senhor pediu. Obrigado, como é importante deixar anotado a história do movimento de Deus e do nosso movimento com Deus e as respostas de Deus nesse processo todo. Lembrem-se, tragam à memória, recordem o que Deus disse e o que Ele fez. Ensina isso aos seus filhos, passe geração após geração, vá transmitindo tudo isso. Segunda coisa é que a gente tem que ter uma esperança viva. Além de manter a memória viva, a gente também tem que ter uma esperança viva, uma memória aquecida, uma esperança viva. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Agora nós estamos entrando no verso 5 e mudando o foco. Em vez de olhar para o passado, agora a gente vai olhar para o futuro. E da memória aquecida para a esperança viva. Nós não vivemos só no passado, pelo contrário, nós olhamos para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Interessante é que se a gente não olhar para frente e entender que o grande e temível dia vem, nós não sabemos para onde vamos, e o resultado de tudo isso é que as aberrações do mundo vão entrando na nossa vida, vão nos dominando e vão deixando a gente ser conduzido e contaminado por isso.
Por isso que Hebreus 11 diz, olha, vocês têm uma nuvem grande de testemunhas que está rodeando vocês. Lembra desse texto? Finalzinho do capítulo 11, começo do capítulo 12. O capítulo 11 narra a galeria dos heróis da fé, o que homens e mulheres fizeram. E ele diz, está olhando para o passado. Você está olhando para o passado, viu o que Deus fez, inclusive por intermédio de homens e mulheres que viveram pela fé. Pois bem, então agora vocês vão olhar para o futuro, para o autor e consumador da fé de vocês. Para isso, desembaraçem de todo o peso e pecado que tenazmente vos assedia. Tenaz tem a ver com a cola tenaz, não é aquela coisinha que pega a brasa e que segura a brasa, não. Eu gosto mais da cola tenaz, você lembra? Colou, que está colado em você, que está grudado em você. Se livra dessas coisas. Por quê? Porque se você não olhar para frente, você vai ser preso por essas coisas. Os valores deste mundo, aquilo que este mundo propõe como segurança, como algo que é válido, que é bacana. Então quando eu olho lá para frente, eu falo, cara, lá para frente me faz tudo isso perder o sentido e o significado. E pelo menos duas coisas podemos enxergar aqui. Primeira, Deus é vitorioso. Segunda, Deus também é misericordioso. Quando lemos do dia do Senhor, vemos o que Deus diz a respeito da vitória. Por exemplo, em Lucas 22, 53, então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Esses líderes religiosos, os oficiais da guarda, os chefes dos sacerdotes chegaram para prender Jesus, mas vieram com um exército, um batalhão, com uma guarda mesmo. Ele disse, peraí, para que tudo isso? Eu estava lá no templo todos os dias ensinando vocês, falando, conversando com vocês, e agora vocês não fizeram nada. Mas agora vocês vêm para cima de mim com tudo isso. Que negócio esquisito, pô. Para que isso? Aí Jesus tem um diz, porque essa é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Quando as trevas reinam. Em outras palavras, o que significa esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam? O que Jesus está dizendo é, nesse jogo vocês saíram na frente, mas eu ganhei de virada. Nesse jogo, vocês estão crucificando o Cristo, mas o Cristo vai ressuscitar da morte, vai subir aos céus e depois ele vai voltar. Eu ganho de virada. Eu ganho de virada. Amós, Joel, Isaías, Sofonias e Malaquias, como também Paulo e João, nos ensinam que Deus sai vitorioso no final, que Deus tem o seu dia e será o último dia, e que neste dia Ele não virá mais como um cordeiro, mas Ele vem como o leão da tribo de Judá. Ele vem para reinar. Ele não vem submisso a um Deus onde Ele precisa se entregar para morrer e pagar o preço do pecado e ressuscitar e obter a vitória sobre a morte, mas Ele vem para impor o seu reino de fato e de direito, aonde mais nenhum inimigo existirá, porque o leão da tribo de Judá se levantou e veio ao nosso encontro. Gosto muito do texto de João em Apocalipse, quando ele tem uma visão e ele diz, então, na mão direita daquele que estava sentado num trono, Deus, eu vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz, quem é digno de romper os selos desse livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. O resultado de tudo isso foi que eu comecei a chorar muito, muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos que estavam presentes me disse, não chore, veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi. Ele conquistou a vitória, ele é digno de abrir o livro e os 7 selos, o grande e temível dia do Senhor.
Que Deus! Que Deus! Nós estamos num mundo que está pervertido, corrompido, deturpado, que o pecado ganha e que o diabo tripudia. Mas tanto o pecado como o diabo, como o resultado de tudo isso, a morte, sabem que o dia está contado, que tem prazo de validade, que mais cedo ou mais tarde, maranata que seja mais cedo, ao soar da voz de Jesus Cristo, as trombetas ecoarão, e no abrir e fechar dos olhos, tudo isso passará. Tudo isso passará. Olhe para frente. Olhe para frente. Tenha essa esperança viva. Segunda coisa é que existe um Deus misericordioso. Ele diz: veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias. Davi chamou o profeta Elias, e você pode ver isso em 1 Reis 17, 18, 19, que confrontou a nação de Israel num tempo de apostasia, de quando a fé não era vivida, e chamou ao arrependimento. O propósito da existência de Elias e da mensagem de Elias era: arrependam-se, 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 arrependam-se. Vocês criaram para vocês outros deuses, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Dentro da casa de vocês está cheio de ídolos, arrependam-se, arrependam-se. O coração de vocês já não está mais ligado com Deus, arrependam-se, arrependam-se. Os relacionamentos de vocês já não tem mais o brilho de Deus, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. O tempo todo Elias dizia isso. Esse era o seu propósito, o seu espírito, a sua razão de ser, a sua essência, de pregar o arrependimento. 400 anos depois deste texto que nós estamos vendo ter sido escrito, se levanta um homem chamado João Batista, que veio no espírito de Elias. Ele não era Elias, mas ele tinha o mesmo espírito de Elias. E o que é que João Batista pregava? Arrependam-se, 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 arrependam-se. O reino de Deus está próximo. O grande e temível dia do Senhor vem aí, arrependam-se. Vocês estão vivendo uma crise sem precedentes. Vocês podem achar que está tudo muito bom, vocês podem achar que a vida está mais ou menos, que não há crise, mas há uma crise sim. O coração de vocês está distante de Deus, não queima mais por Deus, não ferve mais por Deus, não anseia mais por Deus. Portanto, se arrependam, se arrependam. Que no meio de vocês só falam em miséria, só há idolatria, é crise de gênero, é crise sexual, é crise financeira, é homem não sabendo o seu papel, é mulher não sabendo o seu papel, é homem vivendo porque o dinheiro lhe dá prazer, porque o status profissional lhe dá prazer, porque a família lhe dá prazer, é mulher entendendo que o relacionamento com o marido já não a enche de prazer, então eu posso ter prazer em outros relacionamentos, se abrindo para aventuras, para jornadas, para casos e para uma série de outras coisas. Homens entrando nos seus escritórios e em vez de viverem de fato a vida profissional brilhando a Jesus Cristo, ganham dinheiro de forma ilícita e conquistam o coração de todas as outras mulheres, trazendo uma infelicidade para dentro de casa. Filhos totalmente voltados à droga, à bebida, à pornografia, aonde não tem relacionamento com seus pais. E os pais mal sabem o que passam na cabeça, que dirá no coração dos seus filhos. Os pais mal sabem quem são os amigos, o que eles têm enfrentado nas escolas, quais são as realidades dos seus filhos, pais distantes dos seus filhos, morando debaixo do mesmo teto. E aí chega um cara chamando João Batista no meio de arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. O interessante é que primeiro Deus manda um aviso. Ele usa da graça, da misericórdia. Ele apela para um oficial de justiça que traz a intimação, para que depois venha então o julgamento. Gosto muito de uma frase do Hernandes Dias Lopes que diz: em cada período da história, Deus envia os seus mensageiros para chamar o povo ao arrependimento antes que venha o juízo. Na reforma do século XVI, Elias veio nas palavras candentes de Lutero, Calvino, John Knox,
No século XVIII, Elias veio no fervoroso espírito de John Wesley, George Whitefield e Jonathan Edwards. Hoje, Elias vem no ministério de todo aquele que se levantam no poder do Espírito, em nome de Deus, para chamar o povo ao arrependimento. O tempo chegou em Cristo e avança para o grande e terrível dia de Deus. Deus tem levantado homens e mulheres que têm trazido a pregação honesta, simples e sincera. Olhem para trás, olhem para frente, olhem para dentro e se arrependam. E se arrependam. E se arrependam. Por isso, tenha uma viva esperança. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Ele tem trazido a sua mensagem de misericórdia por intermédio desses Elias que estão no nosso meio. Da mesma forma como Deus é vitorioso, pode parecer que o inimigo está vencendo, mas ele vai ganhar de virada. Ele vai ganhar de virada. No verso 4, nós olhamos para trás e deixamos a memória aquecida pelas coisas que Deus falou e fez. No verso 5, nós olhamos para frente e vemos a vitória e a misericórdia de Deus. Então, a gente tem um resultado esperado. O texto diz: Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Que os corações dos pais se convertam ao coração dos filhos e que o coração dos filhos se convertam ao coração dos pais. No verso 6 uma coisa fica clara: um coração convertido de fato, porque entendeu o que fora dito, quem era Deus, o que Ele falou e o que Ele fez, e olhou para frente e entendeu quem Deus é e o que Ele fará, o Deus de vitória e misericórdia. Um coração convertido a Deus, ele se torna convertido ao próximo. Não tem como fugir disso. Um coração convertido ao Deus vitorioso e misericordioso também é um coração convertido ao próximo. Quando Elias prega, chora, alertando o povo do dia terrível e grandioso dia do Senhor, o que é que acontece? O coração do pai convertido ao filho, o coração do filho convertido ao pai. No Monte Horebe, os 10 mandamentos são dados. Os 3 primeiros, de que só há um Deus, e você só vai adorar esse Deus. Que você não vai criar outros ídolos para você, e nem vai dizer o nome de Deus em vão. O que é dizer o nome de Deus em vão? Eu, quando era moleque, eu não podia dizer: ai, meu Jesus, ai, Deus. Não podia dizer nada disso, porque era como quem você está dizendo o nome de Deus em vão. Mas é muito mais do que isso. Dizer o nome de Deus em vão é quando eu digo que Ele é o meu único Deus e que eu não estou construindo para mim outros ídolos, e eu fico falando isso à torta direita, assumindo isso publicamente, mas o meu coração não está voltado para isso de fato, e a minha prática é totalmente coerente. Então eu estou assumindo o nome de Deus em vão. Significa que os 3 primeiros mandamentos, eles passam por Deus. E aí vem todos os outros, até que no 10º mandamento ele diz: você não vai cobiçar coisa alguma do teu próximo. Você não vai cobiçar a mulher do teu próximo. Você não vai cobiçar os servos e servas do teu próximo. Você não vai cobiçar os bens do seu próximo. Você não vai cobiçar os bois do teu próximo. Aonde é que terminam os 10 mandamentos? No próximo. Eles começam em Deus e terminam no próximo. Significa que o coração convertido a Deus é um coração convertido ao próximo. Porque quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo o meu próximo. Quando Jesus foi questionado, peitado, dizendo qual dos mandamentos é o mais importante, como é que você resume a lei? Quero ver aonde é que o seu coração está voltado. É o não matarás, o não adulterarás, o não roubarás, o não falarás mal, ou darás falso testemunho do outro. Aonde é o coração de Jesus está voltado? Esse que se diz ser o Cristo, o Deus, o Messias. Deus diz: olha, eu vou ensinar para vocês. Sabe como a lei se resume? Você vai amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque a lei começa em Deus e ela termina no próximo. Quem é convertido de fato é convertido para Deus e para o próximo.
O resultado esperado são corações convertidos. O resultado esperado é que nós olhamos para trás, olhamos para frente, e a minha família tem e vive com pessoas de corações convertidos. O coração do pai convertido para o filho e o coração do filho convertido para o pai. Agora, o que é um coração convertido? O que é um coração voltado? É o oposto de um coração distante. Eu vou dar 3 exemplos somente. Você pode ter um coração distante simples por ignorá-lo ou não considerá-lo com o valor que é devido. Ser tão envolvido no seu trabalho que para os seus filhos você só consegue oferecer a sobra da sua vida. É quando eu chego em casa e trabalhei tanto, que eu só consigo dar o bagaço para minha família. Que eu só consigo dar o resto de mim mesmo, o pior de mim mesmo, porque o meu melhor eu ofereci para outras coisas. O coração convertido é o coração daquele pai que entende que tem que trabalhar, mas ele entende que tem que gastar tempo com sua esposa e com seus filhos, curtir, aproveitar, desfrutar do tempo dele. Estava conversando com a Dani ontem à noite, dizendo: Dani, tenho estudado algumas coisas de casamento, e meu coração ficou abatido, assim, triste, porque quando Jesus Cristo voltar, não vai ter casamento. Porque o casamento que vai ser celebrado lá é o casamento da noiva com o noivo, de Jesus Cristo com a igreja. Assim, poxa vida, mas eu gosto tanto de você, eu curto tanto você, então não me interessa. Vamos curtir isso agora, ao máximo, porque é o que Deus está nos dando. E casamento é isso mesmo, é para a gente curtir ao máximo e agora, porque só está ilustrando o que será a eternidade entre Cristo e a sua noiva. Tem algo que é melhor que você, meu amor. É Jesus Cristo, só Ele, só Ele. Que Deus incrível, que Deus incrível. Um coração convertido. Você pode ter um coração distante simplesmente por ser abusivo. Isso significa que a sua fala sempre é repleta de desaprovação, de deixá-lo para baixo, de humilhá-lo sem mesmo ter a preocupação de ouvi-lo, de sentir o que ele sente. Abusivo emocionalmente, fisicamente, sexualmente. Você é aquele pai, aquela mãe que nem escuta, não habitador deles. E eu vou dizer um negócio, para quem é pai hoje, de adolescente para baixo, o mundo deles é totalmente diferente do nosso. O que eles enfrentam é totalmente diferente do nosso. Esses dias eu estava numa reunião da liderança da igreja, dos presbíteros, daqueles que dão a direção espiritual para a igreja, e um deles virou assim: sou contra o jovem namorar muito cedo, porque a gente põe esses caras num fogo muito forte, porque ele está cheio de hormônios, aí ele está logo cedo namorando. Eu falei: peraí, que mundo é que você vive? Porque hoje não precisa estar namorando para estar com esse fogo. Os caras estão trocando nudes, sabe o que é isso? É foto pelada de um para o outro o tempo todo. É na conversa virtual, em vídeo. Eles têm se masturbado na frente um do outro. Eles têm ido para a festa e as meninas estão ficando entre si, entre as amigas, se beijando, se pegando, e agora os meninos também. Este é o nosso mundo que os nossos adolescentes estão. Meu filho vai para a escola e as meninas sentam no colo dele. Você me dizer que precisa de um namoro para ele estar sob fogo cruzado? Não precisa. Basta ele estar vivo. Basta ele estar no meio desse povo. Essa é a realidade desses jovens. E nós somos abusivos. A gente trata como se ele estivesse tratando do nosso mundo. O meu mundo da pornografia, você tinha que ir numa banca e as revistas ficavam em cima, você olhava para baixo, o olho desgueio para cima. Não que eu fizesse, os amigos meus daquela época compartilhavam isso comigo. Hoje a pornografia está na sua mão. Você tem acesso a coisas bizarras pela internet.
Teus filhos estão vendo isso o tempo todo. Os grupos de WhatsApp, aonde nós estamos inseridos, é baixaria sendo trocada entre homens, homens com mulherada trocando em si, é só coisa feia. Você não precisa mais levantar o olho. Cara, como é que eu posso ser taxativo, diretivo, se eu não sei nem como ele vive? Como é que eu posso dividir a luta e carregar o meu filho, se eu não sei nem quais são as pressões que ele passa? Como eu posso definir que ele tem que ser assim, se eu nem sei o ambiente onde ele está inserido? Você pode estar envolvido numa autopiedade de não saber mais conviver com seu filho por ressentimento dele. Teu filho já foi embora de casa, casou, ele não me liga. E você fica nesse ressentimento gigantesco, não liga mais para mim. Eu sou uma porcaria mesmo. Errei na criação, não fui uma boa mãe, não fui um bom pai. E você fica no ressentimento, sentindo novamente a mesma coisa o tempo todo, ressentindo, e aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Corações dos pais se voltam para os seus filhos e o coração dos filhos. E a gente poderia dar muitos outros exemplos de pais que não olharam para trás, não olharam para frente, não se converteram e puderam olhar de fato, sem qualquer tipo de filtro, mas com óculos do Evangelho. Filhos que olharam para trás, que olharam para frente e puderam olhar o coração do Pai sem qualquer outro filtro, olhando pelo filtro do Evangelho, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Esse é o meu Pai, em quem tenho prazer. E o texto termina dizendo: se isso não acontecer, eu virei sobre vocês e amaldiçoarei vocês. Ponto final. 400 anos de silêncio. Mais nada foi dito. Ecoado no meio de uma nação. A maldição, a maldição, a maldição, a maldição. 400 anos depois, existe um novo movimento. O primeiro livro a ser escrito, o primeiro texto a ser escrito, não é Mateus 1, cronologicamente, é Marcos 1. O Velho Testamento, ele começa dizendo: eu virei, ele termina dizendo: eu virei e castigarei a terra com maldição. Ponto final. 400 anos, um silêncio absoluto, até que o Novo Testamento começa. E o Novo Testamento apresenta algo diferente. Ele apresenta algo novo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Princípio das boas novas de Cristo, o Filho de Deus. Há uma nova boa agora. Há uma mensagem, uma manchete no jornal, diferente agora. A maldição do coração do pai não convertido para o coração do filho pode ser quebrada por causa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E o Verbo veio para os que eram seus. O Verbo morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Verbo morreu porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O Verbo morreu enquanto ainda nós éramos pecadores. O Verbo veio e nos deu a viva esperança de que o meu coração pode ser convertido para o coração do meu filho, que o meu coração pode ser convertido para o coração da minha esposa, que se o meu coração chegar na cruz, os meus votos serão renovados, porque ela sim será o osso do meu osso, a carne da minha carne, não pelo meu poder, nem mesmo pela minha força,
mas porque Jesus Cristo habitou naquela cruz, depois foi para aquele sepulcro, saiu dali cheio de vida, me dando a capacidade de ter a vitória sobre o pecado, de conquistar tudo aquilo que eu preciso. Porque nele, em Cristo Jesus, eu recebi todas as bênçãos celestiais, todo tipo de bênção nas regiões celestiais que me capacitam a viver com a minha esposa e com os meus filhos. Portanto, se não é um voto estabelecido na cruz, esse voto já é vencido. Mas um voto que caminha para a cruz é um voto cheio de vitória e cheio de misericórdia. Um voto que corações são convertidos de fato para o próximo, aonde eu posso viver cheio da esperança viva, porque a minha memória está aquecida daquele Deus que é, que tem sido e que sempre será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso eu não sei como você chegou aqui nesse retiro. A gente usa uma máscara no retiro de muita alegria, fala-se muita besteira, a gente se diverte bastante, come pra caramba, ouve as maritacas e sei lá. Mas no fundo pode ser, você está com toda essa máscara, mas você está destruído, porque você vive a maldição de um coração não convertido para o outro. Você precisa olhar para trás e olhar para frente. Para trás você só precisa chegar na cruz de Cristo. Para frente você precisa entender que um dia mais cedo ou mais tarde não haverá mais choro, nem lágrimas, nem ranger de dente. A velha ordem já passou e foi estabelecida uma nova ordem, que por enquanto é uma leve e momentânea tribulação, que vai nos trazer um eterno peso de glória. Por isso vale a pena ter o meu coração convertido à minha esposa e o meu coração convertido aos meus filhos, porque a eternidade será com Ele. Eu sou pastor e tenho 2 filhos. E vocês sabem a fama de filho de pastor, né? O povo diz que filho do pastor é capeta. Durante um período eu vivi conhecendo alguns pastores que os filhos davam muito problema. E eu carreguei isso no meu coração durante muitos anos, dizendo, cara, é questão de dias para que os meus filhos se percam, porque essa é uma maldição que existe sobre os pastores. E eu lembro de uma vez que eu já estava na Ibaviva, e o meu Pedro mais velho, ele sempre foi terrível, ele é até hoje, muito agitado, muito... parece, sei lá eu quem, me lembro. Eu sempre digo que a Dani não foi gestada em líquido amniótico, ela foi gestada em Red Bull. E o Pedro pulava de uma cadeira para outra, assim, dentro da igreja, e aí um sujeito chegou aqui para o meu lado e disse, olha lá, não nega que é filho de pastor, só destruindo a igreja. Cara, aquilo caiu no meu coração, alimentando todo aquele sentimento que eu tinha visto alguns filhos de pastores que haviam se perdido de fato. E aquilo me destruiu, me arrebentou. E acabou comigo. Eu lembro que eu estava um dia na igreja, lutando interiormente, disse, não queria nunca que os meus filhos se perdessem, porque eu sei que a gente vive uma pressão ferrada como pastores. Eu sei que cobram da gente um monte de coisas, e eu sei que vão cobrar deles também, mas eu não queria que eles se perdessem. O Senhor é um bem tão precioso para mim. Como é que eu posso mudar tudo isso? Eu lembro que eu já ouvi uma música, eu acho que era de Vencedores por Cristo, que dizia, lá está o meu tesouro, lá na frente, lá onde não há choro, e um dia cantaremos juntos hinos de louvor. Deus veio
com aquele bálsamo, não com vinagre, com bálsamo dentro do meu coração, dizendo assim: fica tranquilo, antes de ser filho teu, era filho meu. Pela graça de Deus, os nossos filhos são apaixonados por Jesus Cristo. Ontem o mais velho cuidava de 200 adolescentes lá na nossa igreja. Não tem nada a ver com a gente, mas tem a ver com Deus que a gente segue. E Deus é incrível. E eu digo para vocês que viver uma família de um marido convertido para a esposa, de uma esposa convertida para o marido, de filhos convertidos entre eles, a gente mudou de casa. A gente foi para uma casa, um apartamento de 3 quartos, a gente morava numa casa de 2 quartos. Na hora que a gente chegou lá, falamos: cada um vai querer ter o seu quarto agora. Eu disse: não, pai, um tem 20 e o outro tem 17. A gente vai dormir no mesmo quarto. Eu, mas por quê? Porque a gente gosta, tem a resenha da noite, tem uma série de outras coisas, a gente vai ficar. São amigos. Deus é mais, gente. Deus é incrível. Não sei como você chegou, mas eu sei que tem um Deus que está aqui presente, que morreu naquela cruz. E se você olhar para trás, você pode olhar para frente com uma viva esperança. Ele pode renovar esse seu casamento frio. Ele pode restaurar a distância que há entre você e seus filhos. Ele é quem aproxima pessoas. Ele é quem une corações. Ele morreu na cruz para que tudo isso fosse possível. Eu não sei como você está, mas eu sei quem está aqui. E tudo pode ser diferente no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queria orar por você agora. Obrigado, Jesus, porque a gente pode olhar para a cruz e o nosso voto pode ser renovado e renovado, restaurado, pode ressuscitar do meio das trevas, porque o Senhor é especialista de onde tem cheiro de morte trazer a vida. Por isso, Pai, que o Senhor venha sobre nós agora, trazendo para nós a viva esperança de que o Senhor sempre estará no controle, basta a gente se entregar. Que às vezes pode parecer que nós estamos vivendo esse período de Malaquias ao Evangelho, um silêncio, mas daí quando o Senhor fala, o Senhor invade a nossa vida com o teu Filho, transformando de uma vez por todas a nossa história. Que a gente entenda que é uma leve e momentânea tribulação, que a gente se apegue a essas coisas e que o Senhor traga a gente no teu colo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, gente.